Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, boa noite. É muito bom estar com vocês do SEAP mais uma vez. E hoje nós vamos para a 7ª lição. Toda segunda noite, às 8 horas, nós temos uma lição sobre o assunto As 7 Maravilhas da Bíblia. São 7 grandes assuntos, 7 grandes tópicos que escolhemos para estudar melhor. Chamamos de As 7 Maravilhas da Bíblia. E aí dentro de cada maravilha nós vamos ter 7 lições. Então hoje nós chegamos à 7ª lição e a última lição sobre a primeira maravilha da Bíblia, que é Deus. A partir da semana que vem nós vamos entrar então na segunda maravilha e vamos ter mais 7 lições sobre a segunda maravilha da Bíblia, que é Cristo. Mas hoje vamos terminar então esse assunto sobre Deus. Então até aqui, só para recapitular, nós vimos que Deus é triuno, nós vimos sobre o propósito eterno de Deus, vimos sobre a economia de Deus, a criação de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. E hoje chegamos à 7ª lição, que é sobre a palavra de Deus. Então, o que é a palavra de Deus, irmãos? De uma forma bem resumida, a palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra, é o falar de Deus. É a forma que Deus fala com o seu povo. Claro, hoje também nós temos a palavra profética, mas a palavra profética também é baseada na Bíblia. Então, irmãos, hoje Deus fala conosco por meio da sua palavra. Amém? Então hoje nós vamos estudar sobre a Bíblia, ok? Claro, assim como as outras lições, é um assunto tão extenso, tão vasto, que não tem como falar tudo em uma hora. Nós vamos só tocar alguns assuntos, alguns versículos que nos mostram um pouco do que a Bíblia é para nós, ou o que a palavra de Deus faz em nossas vidas. Amém? Antes então de lermos os versículos, eu queria só falar um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia, irmãos, é um livro impressionante, maravilhoso. É o livro mais único, mais diferente na história. E eu não digo apenas na história dos cristãos, na história da igreja, mas a Bíblia é o livro mais marcante da história da humanidade também. Mesmo para aqueles que não são cristãos, para as culturas que não creem em Deus, a Bíblia também marca aquela cultura, aquela civilização. Por exemplo, no mundo, o livro mais vendido hoje é a Bíblia. É o livro mais lido no mundo também. Claro, se é o livro mais entendido, o livro mais praticado, aí é outra história, Mas é o livro mais vendido no mundo. E ele marcou todas as eras, todas as civilizações. Tem muitas eras na história que foram marcadas também pela forma que a Bíblia foi vivida ou não foi vivida. Então, por exemplo, existe a era, o que chamamos de a Era das Trevas, É a era medieval ali. É chamada Era das Trevas porque a Bíblia não era aberta para a população em geral. A Bíblia não era lida de uma forma que as pessoas entendiam, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, então acabou sendo conhecido como a Era das Trevas. Então nós vemos como a Bíblia marcou toda a história da humanidade. Tem um parágrafo desse livro, Fundamentos da Fé Cristã, que resume muito bem esse sentimento, na lição número 4 do volume 1. Então eu vou ler para vocês. Aqui diz: a Bíblia pode ser amada, detestada, dignificada, desprezada, difundida, proibida, aceita, questionada. Não há dúvidas de que é o livro que mais desperta sentimentos e reações. Muitos morreram por ela, muitos viveram por ela. É impossível ter contato com ela e não ser tocado de alguma maneira. Podemos então afirmar que a Bíblia é o livro mais importante da humanidade. Ela transcende eras, povos, línguas, classes sociais e culturas. Então, realmente, irmãos, teve governos, teve povos que odiaram a Bíblia, perseguiram aqueles que criam na Bíblia, proibiram a Bíblia, queimaram Bíblias, e teve grupo de cristãos que amaram a Bíblia, que se entregaram por ela, morreram por causa da Bíblia. Então, de fato, a Bíblia desperta todos os tipos de sentimento. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. Ela é uma palavra marcante,
É um livro que não tem como você ser indiferente para com ela. Ela marca a vida de todas as pessoas de alguma forma. Algumas curiosidades sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro que mais levou tempo para ser completado. Nós sabemos, né? A Bíblia, na verdade, é um conjunto de 66 livros, no Antigo e Novo Testamento. Então, ele levou mais ou menos 1.600 anos para ser escrito. Desde o Pentateuco ali, que foi escrito por Moisés, aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, até o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, aproximadamente 100 anos depois de Cristo. Então, mais ou menos 1.600 anos foi o tempo que levou para a Bíblia ser escrita. E foram vários autores. Deus usou muitos homens de diferentes épocas, de diferentes lugares, diferentes línguas até, para escrever a Bíblia. Foram mais ou menos 40 ao todo. Muitos escreveram vários livros, como Moisés, como Paulo. Outros escreveram apenas alguns capítulos, alguns salmos, mas foram mais ou menos 40 homens. Olha o tamanho da obra que Deus fez para escrever a Bíblia. Usou homens de todas as eras, de diferentes lugares, tanto tempo, até que a Bíblia chegasse às nossas mãos. Também, ao longo das eras, homens se entregaram, morreram, consagraram as suas vidas para que a Bíblia se tornasse um livro aberto, disponível a todos, para que traduzissem a Bíblia das suas línguas originais até as nossas línguas, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a ela. Irmãos, precisamos valorizar tudo que a Bíblia é e valorizar tudo que Deus fez ao longo das eras para que a Bíblia chegasse em nossas mãos. A Bíblia é a palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Amém, irmãos? Que possamos valorizar a sua palavra escrita. Bom, primeiro eu queria ler 2 Pedro. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. 2 Pedro 1, 20 e 21. Aqui diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui, irmãos, deixa muito claro que a Bíblia, as Escrituras, são a palavra de Deus. Elas não foram escritas segundo vontade humana. Por mais que Deus usou homens para escrever a Bíblia, esses homens escreveram movidos pelo Espírito Santo. Escreveram falando por parte de Deus. Então o verdadeiro autor da Bíblia é Deus. Deus escreveu a Bíblia e usou muitos homens. Nós vemos, irmãos, que foi Deus quem escreveu isso, porque é impossível tantos homens de diferentes lugares, diferentes eras, homens que nunca se encontraram, escreverem um livro tão perfeito, tão que condizente entre si, não se contradiz. Nós vemos, desde o Antigo Testamento até o Novo, um versículo completando o outro, eles se encaixando, se complementando, um explicando o outro, e no fim, irmãos, é um livro perfeito. Não tem como um projeto humano dar tão certo assim. Ainda mais homens que nunca se reuniram para combinar o que eles iriam escrever. Nós vemos, irmãos, sem dúvida, a inspiração do Espírito Santo, o Espírito movendo esses homens para escrever. Então eu vou ler outro parágrafo desse livro, tá? Fundamentos da Fé Cristã, que explica isso também. Ele fala assim: quem poderia supervisionar essa obra com tantas pessoas e por tanto tempo? Ninguém, a não ser o próprio Deus. Prova disso é a coerência que encontramos em todos os 66 livros. Embora tenham sido escritos por pessoas diferentes, em épocas, lugares e línguas diferentes, o hebraico, aramaico e o grego, a Bíblia é extremamente coerente em palavras, histórias, figuras e princípios.
Desde os primeiros textos escritos por Moisés em hebraico, por volta do ano 1500 a.C., até os últimos, escritos pelo apóstolo João em grego, por volta do ano 100 d.C., a Bíblia não cai em contradição. Pelo contrário, além de coerentes, seus textos elucidam e complementam um ao outro, como prova de que ela é, de fato, soprada por Deus. Sabe, tem muitos incrédulos, muitos ateus que usam o argumento de eu não acredito na Bíblia porque foi escrito por homens. Eles falam isso, irmãos, porque nunca leram a Bíblia, nunca estudaram a Bíblia no Espírito, pedindo revelação de Deus. Outros leem a Bíblia só na letra, aí não vão tocar em Deus. Mas, irmãos, quando nós lemos a Bíblia no Espírito, nós vemos a inspiração do Espírito Santo. Vemos como Deus agiu para juntar todos os livros, fazer essa obra maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Vamos ler outro versículo? 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Esse é um dos versículos mais famosos que falam sobre a Bíblia. Eu vou focar só na primeira parte do versículo, por enquanto. Depois nós vamos ler o resto do versículo, tá? Mas a primeira metade diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Até aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Na verdade, essa expressão inspirada por Deus, no grego, eu não sei se vou pronunciar certo, tá? Mas é theopneustos, ou theopneustos. Theo significa Deus. Pneu é o verbo soprar, ventar, respirar. Ele vem da palavra pneuma. Pneuma quer dizer sopro, vento, e também quer dizer o Espírito. Então, quando fala inspirado por Deus, theopneustos é a junção do verbo pneu com o substantivo Deus. Ou seja, significa soprado por Deus. A palavra, a Bíblia, foi soprada por Deus. É o sopro de Deus. Então, quando a gente fala de sopro, nós lembramos de várias passagens, né? Nós lembramos de quando Deus, ao criar o homem, formou aquele boneco de barro e soprou nas narinas. Esse sopro colocou o espírito dentro do homem, fez o homem se tornar uma alma vivente. Nós também nos lembramos de João 20. Vou ler para vocês João 20, versículo 21 e 22. O Senhor, depois de ressuscitar, apareceu para os discípulos. Os discípulos estavam ali trancados dentro de casa com medo dos judeus. O Senhor de repente aparece no meio deles e disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então aqui, irmãos, nós vemos que quando o Senhor soprou nos discípulos, eles receberam o Espírito Santo. A própria palavra Espírito quer dizer vento, sopro, como eu falei aqui, pneuma. Então, quando o Senhor soprou nos discípulos, Ele soprou o próprio Espírito Santo para dentro deles. Ali eles receberam o Espírito interiormente. E o que é o Espírito? Em João 6,63, vamos ler? João 6,63. O Senhor fala sobre as suas palavras, sobre a Bíblia. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, louvado seja o Senhor. As palavras, a Bíblia, o que o Senhor fala, não é apenas uma palavra morta, uma letra que a gente pode escrever. Não, a palavra do Senhor é Espírito e é vida. É esse pneuma, é esse sopro para dentro de nós. Então, irmãos, toda a Escritura é soprada por Deus. Quando nós lemos a Bíblia,
quando nós recebemos essa palavra, praticamos a palavra, nós estamos recebendo o sopro de Deus, o Espírito, a vida de Deus para dentro de nós. Como que o Senhor transmite o seu Espírito para nós hoje? É por meio da sua palavra. Irmãos, nós queremos mais do Espírito? Precisamos ler, orar, ruminar, meditar na palavra de Deus. Quanto mais palavra, mais do Espírito nós temos. Louvado seja o Senhor. Isso prova, irmãos, isso nos mostra que a Bíblia não é um livro qualquer. Não é um livro que a gente, assim como os outros livros, pega e coloca na estante, pronto. É mais um livro ali no meio da estante. A Bíblia não é uma série de letras pretas no papel branco. Não é uma leitura comum como, vou ler uma revista, vou ler um jornal, vou ler uma história, estudar um livro acadêmico. Esses são livros, mas a Bíblia é algo a mais. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, é o sopro de Deus. A Bíblia é espírito e é vida. Será que nós tratamos a Bíblia, a palavra de Deus, como outro livro qualquer? Eles não estão na mesma categoria, irmãos. 2 Coríntios 3,6 2 Coríntios 3,6 nos mostra como devemos ler a Bíblia. Nós hoje estamos na nova aliança. Nós somos ministros da nova aliança. 2 Coríntios 3,6 fala: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, a Bíblia não pode ser lido só na letra. Letra preta no papel branco. Eu vou entender, conhecer o que está falando aqui. Eu sei, eu entendi o que está falando aqui, eu repito para os outros. Não, não é só isso. A palavra, irmãos, é Espírito e é vida. Nós precisamos ler a Bíblia no Espírito. A Bíblia, na verdade, a palavra é o próprio Deus. João 1,1 fala isso. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos tocando no próprio Deus. Cada linha, cada versículo, cada capítulo, irmãos, é uma parte de Deus sendo dispensada a nós, sendo revelada a nós. Não podemos ler a Bíblia só para cumprir tabela. Muitos têm a tabelinha, né? Seguem a tabela de leitura bíblica em um ano. Isso é muito bom, muito bom. Em um ano nós lemos a Bíblia inteira, isso nos ajuda a ler a palavra. Mas não podemos ler a Bíblia só para cumprir tabela, como mera obrigação, mera rotina, uma leitura. Às vezes eu li, li, pronto. Não, irmãos, quando nós tocamos na palavra, nós precisamos tocar no próprio Deus, tocar na vida, receber mais do Espírito. Essa palavra é viva e eficaz. Ela precisa operar eficazmente em nós, precisa nos transformar, precisa crescer em nós, precisa nos aperfeiçoar. Nós vamos ler muitas coisas, irmãos, que a Bíblia faz em nossa vida. A palavra é uma palavra de Deus, é a palavra viva. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, antes de eu falar sobre as funções da Bíblia, nós vamos ver agora muitas funções que a Bíblia tem, o que ela faz em nossa vida. Mas antes disso, eu queria só dar uma ilustração. Deus nos deu duas grandes heranças, dois grandes tesouros que nos guiam, que nos guardam, que nos transformam. Interiormente, nós temos o Espírito. O Espírito Santo, irmãos. E quando nós exercitamos o Espírito interiormente, nós sentimos a unção, nós temos a vida crescendo em nós. Esse é o Espírito. Ele fala conosco, nós temos comunhão com Deus. Enfim, o Espírito é outra maravilha que nós vamos ver no futuro. Interiormente nós temos o Espírito, mas exteriormente nós temos a palavra. E um exemplo disso, irmãos, é uma locomotiva de trem e os trilhos. A locomotiva,
ela bota o trem em movimento. É o que puxa o trem, né? Então pode ser, antigamente era a carvão, né? Jogava o carvão ali, criava uma pressão, um vapor e aquilo botava o trem em movimento. Hoje existe, não sei, trens elétricos, né? Ou movidos a diesel, movidos a combustível, mas enfim, a locomotiva é o que bota o trem em movimento. O Espírito é essa locomotiva dentro de nós, é a energia dentro de nós, é o combustível que queima e que nos faz mover, nos faz avançar. É a locomotiva do trem. Mas a palavra é algo externo a nós, é como os trilhos do trem. O trem, para andar, precisa de duas coisas: precisa da locomotiva com poder de combustão, ou o combustível, a energia elétrica, algo que bote o trem em movimento. Mas não é só esse poder interior, também precisa de algo exterior para guiar, para dar direção, para ser a referência. E esses são os trilhos. Sem a locomotiva e sem os trilhos, irmãos, o trem não consegue andar. Então, muitos dão atenção só para a palavra exterior. Estudam a Bíblia, podem até fazer teologia, conhecer todas as doutrinas, conhecer toda a letra da palavra. Isso é como se tivesse o trilho. Mas sem o Espírito, sem exercitar o Espírito, irmãos, sem a oração, sem invocar o nome do Senhor, sem a realidade interior, é como um trem em cima de um trilho, mas sem andar. Não tem poder, não tem força, não sai do lugar. É o que nós lemos, a letra mata. Pode ter muita letra, muita coisa na mente, na cabeça, mas não avança. Por outro lado, tem aqueles que só valorizam o espírito interior, mas não dão atenção à palavra. Se concentram em experiências sobrenaturais, né? Experiências espirituais com o Senhor. Muitos até dão atenção a milagres, curas, sinais, visões, sonhos, mas não dão atenção à palavra. E às vezes tem até sonhos ou visões estranhas que até contradizem com o que a Bíblia diz. Irmãos, isso também não adianta nada. É como um trem com muita energia, querendo andar, mas sem direção. Imagina o estrago que um trem pode fazer andando sem um trilho. Sai da sua rota, pode cair no precipício, pode entrar num lago, num rio, pode atropelar uma cidade, uma vila. Andar na rua é perigoso. Então, nós, irmãos, temos essas duas grandes heranças. Por um lado, nós temos o espírito interior, que nos move, que nos dá força, que queima em nós, que nos faz avançar. Mas, exteriormente, nós temos a palavra de Deus, que dá direção para esse avanço. Eu não avanço para qualquer lado, não faço o que eu quiser. Eu tenho muita força interior, mas eu vou e faço as coisas segundo minha própria vontade? Não é assim. Nós temos a palavra que serve como nossa referência, que ilumina o nosso caminho, que fala, olha, é para lá, é para cá, não faça isso, isso é pecado, isso aqui não. Nós temos a palavra profética, que nos mostra como devemos avançar como igreja, coletivamente falando. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Por um lado, precisamos exercitar o Espírito, na oração, na comunhão com Deus. Mas por outro, precisamos da palavra, que nos dá a direção. Amém? Então, irmãos, essa é a primeira parte da lição de hoje, explicando a importância da palavra em nossas vidas. Mas agora nós vamos ver algumas funções da Bíblia. Claro, a Bíblia é mais que o bombril, né? O bombril tem 1001 utilidades, né? A Bíblia tem até mais do que isso. A Bíblia é insondável, tem infinitas utilidades, funções na nossa vida. Mas nós vamos ver só algumas funções, baseadas em alguns versículos, tá? Então, nós vamos ler muitos versículos agora, então nós vamos ter que ser rápidos, tá? Anotem aí no caderno para vocês lerem com calma depois. Primeiro, irmãos, as Escrituras dão testemunho do Senhor Jesus. Isso está em João 5, 39 e 40.
João 5, 39 e 40. As Escrituras dão testemunho do Senhor Jesus. Aqui o Senhor está falando com os judeus e ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, o Senhor fala que a palavra, as Escrituras testificam, dão testemunho dele mesmo, do Senhor Jesus. E o que ele está falando para os judeus aqui? Ele fala: olha, vocês estão examinando as Escrituras. Até aqui não tem problema, não tem repreensão da parte do Senhor. Examinar as Escrituras é muito bom. Conhecer a palavra, estudar a palavra, isso é muito bom. Mas o problema é que os judeus davam mais atenção à letra do que ao próprio Senhor. Eles liam a palavra, mas com o foco errado. O Senhor está falando: olha, as Escrituras têm a vida eterna, elas testificam a respeito de mim. Vocês acham que a vida eterna está na palavra, mas na verdade a palavra testifica sobre mim e eu sou a vida eterna. No 40 ele fala: vocês não querem vir a mim para terdes vida? Para terem vida? Então, irmãos, quando nós vamos para a palavra, não devemos ler a Bíblia só para adquirir conhecimento, ter mais doutrina, conhecer a teologia, mas a palavra dá um testemunho do Senhor Jesus. A palavra aponta para o Senhor Jesus. E essa era a falha dos judeus. Eles liam, ficavam tão concentrados na letra, que esqueceram de olhar para aquilo que a palavra estava apontando, o próprio Senhor Jesus. Quando as Escrituras, as profecias se cumpriram, o que eles tanto aguardavam estava ali na frente deles. O Messias, a vida eterna, estava ali. Eles ainda estavam olhando para as Escrituras, analisando a letra, e não viram o próprio Senhor. É que nem você vê uma foto de alguém. O marido está com saudade da esposa, a esposa foi e viajou, está com saudade, ele olha para a foto: ah, que saudade da minha esposa. Aí um dia a esposa volta, está ali em pessoa, mas ele fica ali: olha essa foto, ai, minha esposa é tão bonita, que saudade da minha esposa. A esposa vai falar: para de olhar para a foto, olha para mim, eu estou aqui. Né? É a mesma coisa, irmãos. Os judeus estavam só olhando para a palavra, para a letra, e não viram que a palavra testificava do próprio Senhor. O Senhor está falando: olha, gente, as Escrituras dão testemunho de mim. Vocês precisam vir a mim agora para terem vida. Então, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, precisamos sempre ler com essa atitude: Senhor, eu quero ir até o Senhor. O Senhor é a palavra. A palavra é Deus. Senhor, eu quero tocar em Ti, eu quero ver o Senhor. Se revela mais para mim. Se no fim da leitura, irmãos, nós não ganhamos mais nada da própria pessoa de Deus, precisamos ler de novo, no Espírito, orando, invocando, pedindo para o Senhor aparecer para nós. Amém? Outro versículo que mostra que as Escrituras dão testemunho do Senhor é Lucas 24. Lucas 24, versículos 27 e 44. Aqui o Senhor está falando com 2 de seus discípulos que caminhavam para Emaús, depois da sua ressurreição. O Senhor, versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, irmãos, aqui mostra que a palavra, o Antigo Testamento aqui no caso, claro, o Novo Testamento também, nos revelam o Senhor. Todas as profecias, toda a lei, todos os salmos, todas as Escrituras nos revelam Cristo. Que possamos tocar em Cristo, enxergar Cristo
ao ler a Bíblia. Bom, a segunda função da Bíblia que nós vamos ver hoje é que a Bíblia torna o homem sábio para a salvação. Isso está em 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15. Que Paulo está falando para Timóteo. Versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então nós vemos que as sagradas letras tornam o homem sábio para a salvação pela fé. Irmãos, o homem por si só, sem a Bíblia, sem a palavra, não tem a sabedoria para encontrar salvação. Nós vemos isso ao longo das eras, dos séculos, dos milênios. Tantos filósofos, tantos pensadores, até líderes religiosos de outras religiões procuram o caminho da salvação. Eles conseguem aparecer com muitos pensamentos bons, bonitos, muitas frases, muitas ideologias bonitas para a humanidade. Muitos são considerados sábios. Buda, Confúcio, tantos pensadores aí, puxa, que sabedoria. Mas nem a sabedoria mais elevada do homem é capaz de conduzir o homem à salvação. Irmãos, não é a caridade, a ética, a moral humana, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa admirada, nada disso, por mais bonito que seja, nada disso é suficiente para salvar o homem. Até hoje o homem procura o sentido da vida, procura a alegria, procura o caminho da salvação. Sabem que a vida não se limita à vida aqui na Terra, existe algo na eternidade, mas ninguém consegue explicar isso. O que nos mostra o caminho para a salvação? A palavra, irmãos. Só as palavras podem tornar o homem sábio para a salvação. Essa sabedoria não vem de nós, mas vem de Deus. Vem da palavra. Romanos, capítulo 1, versículos 1 e 2, nos mostram o Evangelho. Romanos 1, 1 e 2. Aqui diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Irmãos, o caminho para a salvação vem pelo Evangelho. E o Evangelho é revelado, o Evangelho é prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Irmãos, só a palavra de Deus contém o Evangelho, contém o caminho para a salvação. Muitos podem ser pessoas muito boas, ajudar muitas pessoas aqui, serem admiradas, serem pessoas morais, éticas, caridosas, mas sem a palavra de Deus, sem receberem o Evangelho, eles ainda não foram salvos. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. E isso é revelado no Evangelho, na palavra de Deus. Amém? Então, isso nos leva à terceira função da palavra. A palavra de Deus regenera o homem, salva o homem, quando o homem crê. Isso está em... Primeiro, vamos ler Romanos, já que estamos aqui, né? Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então nós vimos no versículo 1 e 2 que o Evangelho foi prometido nas Escrituras. E aqui no 16 vemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, nós somos salvos pela palavra. A palavra de Deus. Não é isso que Romanos 10, 17 fala? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo.
Então, quando nós ouvimos a palavra, nós cremos, nós temos fé. E quando nós cremos, nós somos salvos. Então, irmãos, a origem da salvação, por um lado, é a palavra. Quando nós lemos, quando nós ouvimos a palavra, a fé é gerada em nós e nós somos salvos. Vamos ler também 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós somos regenerados pela palavra de Deus. É a palavra que nos dá essa nova vida. Nós nascemos de novo, recebemos a vida de Deus por meio da palavra, que vive e é permanente. Então essa é a terceira função, irmãos, da palavra. Ela nos regenera quando nós cremos. Uma vez regenerados, irmãos, nós exultamos a palavra em outro sentido. A palavra, a quarta função da palavra é, ela nos alimenta espiritualmente. A palavra é nosso alimento. Já que estamos em 1 Pedro, vamos ler aqui 1 Pedro 2:2, que diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, irmãos, nós precisamos, aqui fala, né, como crianças recém-nascidas. Nós já fomos regenerados, nascemos de novo. Uma vez que temos essa nova vida, nós precisamos do genuíno leite espiritual. Essa palavra, genuíno leite espiritual, também pode ser traduzido como genuíno leite da palavra, ou leite sem dolo da palavra. Ou seja, a palavra, irmãos, a palavra de Deus é um leite puro, sem contaminação, sem outras coisas. É um leite puro, suficiente para o nosso crescimento. Quando nós nos alimentamos da palavra, nós crescemos, nós somos alimentados. Ela nos dá crescimento para a salvação. Tem muitos outros versículos, irmãos, que mostram que a palavra é nosso alimento. São versículos famosos, mas eu queria ler com vocês. Vamos ler Mateus 4:4. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, todos nós precisamos de pão físico para viver, né? Se nós não tomamos café, não almoçamos, nós ficamos com fome. Nosso corpo pede comida, nós precisamos de comida para viver. Mas aqui o Senhor nos mostra que não só de pão físico viverá o homem, nós também precisamos da palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, se nós não lermos a Bíblia, se nós não nos alimentarmos da palavra, nós morremos espiritualmente. Nós precisamos da palavra, precisamos ler a Bíblia. Ler a Bíblia, irmãos, não pode ser uma obrigação, um fardo, um peso para nós. Ler a Bíblia tem que ser uma necessidade. Assim como a gente fica com fome, eu quero comer. Puxa, preciso comer um pão agora, um pão com manteiga. Preciso comer um biscoito, arroz, feijão, uma carne. Assim como a gente fica com fome, irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra. Jeremias 15:16 também nos mostra que a palavra não é algo só para ler, mas é nosso alimento. Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Irmãos, a palavra é um alimento para nós. E por fim, Salmos
119, 103. Salmo 119, 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Então, irmãos, a palavra de Deus é nosso alimento. Nós precisamos comer da palavra e saborear a palavra. Elas são doces. Elas são mais doces do que o mel. Irmãos, precisamos ler a palavra, não, lá vou eu ler a Bíblia de novo. Mas que cada versículo, que cada capítulo, cada história, cada profecia, cada epístola sejam doces para nós. A gente lê, que delícia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que sabor maravilhoso. Vamos saborear a palavra, irmãos. Comer a palavra. Falando isso, eu já estou ficando com fome. Irmãos, a palavra é o nosso alimento para o nosso sustento e para o nosso crescimento espiritual. Amém? Vamos para a quinta função. A quinta função da palavra é que a Bíblia habilita o homem de Deus para toda boa obra. Então vamos voltar, nós lemos a primeira parte do versículo, vamos ler a segunda agora. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, se nós queremos ser úteis a Deus, se nós queremos servir a Deus, nós precisamos da palavra. A palavra precisa nos moldar, precisa trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa humanidade, precisa nos transformar. Sabe, irmãos, se nós queremos ser úteis ao Senhor, não tem como fugir da palavra. Muitos hoje procuram se capacitar para o serviço, ser mais útil ao Senhor por meio do estudo humano, da educação humana, das filosofias, da capacitação humana, da cultura humana. Sabe, o homem tem desenvolvido muitas técnicas de vendas, técnicas de administração, técnicas de gestão, técnicas de liderança, técnicas disso, de aquilo. São coisas até boas, irmãos, mas nada disso substitui a Bíblia. Vocês estão no CEAP. CEAP é o quê? O Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Também hoje é um centro de formação de líderes. Mas o que vai aperfeiçoar vocês? Claro, existem coisas humanas que podem nos ajudar, mas o principal é a palavra. Olha, a Bíblia fala que a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmãos, nada substitui a Bíblia. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos repreende, a Bíblia nos corrige, a Bíblia nos educa. Se nós queremos ser aperfeiçoados, se nós queremos ser transformados, trabalhados por Deus, precisamos ter contato diário com a palavra. A palavra é viva, irmãos. A palavra nos transforma. Vamos ler também Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, irmãos, por que Deus fez questão das palavras na Bíblia serem registradas? Por que Deus falou para Moisés, escreve, pega uma tábua, escreve, deu o Pentateuco para Moisés? Deus falou para tantos homens ao longo da Bíblia toda, escreve. Falou para Jeremias, escreve no rolo. E aí Jeremias escreveu, falou, vai, agora manda o servo ali ler para o rei. Quando o servo foi lá, leu para o rei
se rebelou, se revoltou, pegou aquele rolo e jogou no fogo. O que Deus falou? Falou para Jeremias: escreve de novo. Escreve de novo, escreve ainda mais. Deus falou para Paulo, Deus falou para tantos homens, por meio do Espírito, para escrever essas palavras. Por quê? Por que Deus fez tanta questão de deixar isso registrado na palavra escrita para nós? Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Irmãos, isso é para nos ensinar, para nos aperfeiçoar, para nos corrigir, para nos educar, é para nos habilitar para toda boa obra. Se queremos ser úteis ao Senhor, precisamos aprender as lições que o Senhor tem para nós por meio da palavra. Por fim, irmãos, o sexto item, a sexta função da Bíblia que nós vamos ver hoje é que a Bíblia ilumina os homens. Como eu falei antes, a era medieval, a Idade Média, também é conhecida como a Era das Trevas, a Idade das Trevas, porque a Bíblia não era um livro aberto. Estava trancado ali, as 7 chaves, ninguém podia ler, ninguém podia entender a Bíblia. Foi chamado de Era das Trevas. Isso não é coincidência, irmãos. É porque a Bíblia é luz. A Bíblia nos ilumina. Então vamos voltar para Salmos 119. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E também 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então aqui, irmãos, nós vemos também que a palavra profética é uma luz, é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Irmãos, a palavra, tanto a Bíblia como a palavra profética que nós temos recebido hoje, é uma luz que nos ilumina. E para que é a luz? É para nos guiar. Sem luz não tem como nós avançarmos, como caminharmos, como andarmos com Deus. Como que nós vamos avançar em nossa caminhada cristã? É por meio da palavra. Ela é a luz que, assim como o farol de um carro, ilumina a estrada para nós avançarmos. Nós estamos vendo o caminho todo? Não. Mas por meio da palavra, passo a passo, nós recebemos a luz. Se seguirmos essa luz, se seguirmos a palavra, nós vamos ser conduzidos até o reino. Amém? Então, irmãos, louvado seja o Senhor pela palavra de Deus. Ela é maravilhosa, ela é viva, ela é o próprio Deus, ela foi soprada por Deus, é o que nos transmite o Espírito, e ela tem essas funções. Ela, primeiro, nos dá testemunho do Senhor Jesus. Segundo, nos torna sábio para a salvação. Terceiro, nos regenera quando nós cremos. É o poder de Deus para a nossa salvação, né? Quarto, a palavra nos alimenta espiritualmente. Quinto, a palavra nos habilita para toda boa obra. E sexto, a Bíblia nos ilumina. Claro, irmãos, existem milhares, infinitas outras funções, outras características da Bíblia, mas nossa lição vai terminar aqui, amém? Quando nós vemos essas funções. Terminar, na verdade, não, né? Porque eu quero compartilhar um pouco mais para concluir como que nós devemos lidar com a palavra. De forma prática, o que isso muda em nossa vida? Irmãos, conhecendo todas essas funções da Bíblia, nós não podemos ler, como eu falei, a Bíblia de qualquer maneira, como se fosse um livro qualquer, como se fosse um livro didático, como se fosse um jornal, uma revista, como se fosse um artigo na internet. Não, irmãos, nós precisamos ler tocando no próprio Deus. Tem uma frase que eu gosto muito que diz:
A Bíblia é o único livro que sempre podemos ler na presença do autor. E essa é a forma de ler a Bíblia, na presença do autor. Então, Efésios 6, 17 e 18, nos mostra como devemos ler a palavra. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui, irmãos, está vendo? Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito é a palavra de Deus. E como devemos tomar a palavra? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Irmãos, essa é a referência, a base para o orar e ler. Por que nós lemos com oração, oramos, lemos a palavra? Porque precisamos tomar a palavra com oração. Não é só ler, ok, pronto, acabou. Mas a Bíblia, irmãos, também é um livro de oração. Uma vez que nós lemos um versículo, um trecho, aquilo tocou em nós. Nós precisamos orar baseado nisso. Senhor, o Senhor falou comigo aqui nesse versículo, o Senhor falou isso, agora eu vou orar. Quando nós oramos baseado na leitura, irmãos, a oração flui. E nós temos a certeza de que estamos orando segundo a vontade de Deus, porque estamos orando segundo a sua palavra. Essas orações o Senhor ouve, essas orações o Senhor atende. Quando nós oramos e lemos a Bíblia, a palavra deixa de ser uma letra morta e se torna vida para nós. Ela nos transforma, ela nos ilumina, ela opera em nós, ela nos habilita, ela nos aperfeiçoa. Todas essas funções que nós vimos antes se tornam reais quando nós oramos baseados na Bíblia. E uma vez que oramos, irmãos, baseados na Bíblia, precisamos também meditar na palavra. Isso está em Salmos 1:2. Salmos 1:2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, meditar aqui é nós guardarmos no coração, é nós ruminarmos a palavra, pensarmos, refletirmos na palavra, orarmos sempre baseado na palavra. Então, se Deus falou conosco por meio de um versículo, por meio de uma história, por meio de uma mensagem, precisamos guardar isso no coração. E durante o dia, durante a noite, ao nos levantarmos, ao nos deitarmos, ao andarmos, precisamos considerar isso, Senhor, essa palavra, esse versículo. Puxa, Senhor, me ajuda a praticar. Ora baseado no versículo. Repete o versículo, declara o versículo para você mesmo, para o Senhor, para Satanás. Decora o versículo, guarda no bom depósito. Irmãos, quando nós meditamos na palavra, a palavra se torna vida, ela nos alimenta, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos fortalece. Aí sim, agora sim, para terminar, Salmo 119, versículos 9 a 11. 119, 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Irmãos, como que nós vamos guardar puro o nosso caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Como que nós vamos nos guardar de pecar, de cair em tentação? Guardando no coração as palavras de Deus. Irmãos, esse é o poder da palavra. Que a Bíblia não seja apenas um livro na estante ou em cima da mesa. Sabe, muitos gostam de abrir a Bíblia em Salmo 91, né? Ou numa passagem deixa aberta ali numa mesa, pega até uma Bíblia grande, bonita, assim, deixa exposto, como se fosse um enfeite, uma decoração para espantar os espíritos malignos, como se fosse algo supersticioso. Irmãos, a Bíblia não é superstição, a Bíblia não é enfeite,
A Bíblia não é algo só para deixar na prateleira. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Deus. A Bíblia é espírito e é vida. Tem todas essas funções. Irmãos, a Bíblia é para nós guardarmos no coração, praticarmos ela no nosso dia a dia. Amém? Então essa é a lição de hoje, irmãos, sobre a palavra de Deus. Que mais do que uma lição, ela possa se tornar a nossa realidade. Eu espero, irmãos, que no SEAP vocês aprendam a ter esse contato vivo com a palavra. Aprendem a amar mais a palavra de Deus, a praticar mais a palavra de Deus, a orar mais baseado na palavra de Deus. A minha experiência no SEAP, uma das coisas que eu mais guardo do SEAP é meu contato com a palavra. Eu li a Bíblia inteira enquanto estava no SEAP. Irmãos, eu me apaixonei pela Bíblia quando estava no SEAP. A palavra se tornou outro livro para mim, por meio da leitura da Bíblia, por meio dos livros também. Leiam os livros. Os livros ajudam a abrir a Bíblia, a aplicar a Bíblia em nosso viver, por meio da palavra profética também, irmãos. Mas a palavra é o que nós precisamos para o nosso dia a dia. Que vocês possam também se apaixonar pela Bíblia, pela palavra de Deus. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Encerramos aqui então a primeira maravilha da Bíblia, que é Deus. A partir da semana que vem, vamos entrar na segunda maravilha, que é Cristo. Amém? Jesus é o Senhor. Até semana que vem.